O silêncio era tão denso que parecia até afastar os poucos sons da cidade naquela manhã nublada em São Paulo. Mauro empurrava devagar a cadeira de rodas de Fernanda pela calçada torta de pinheiros, desviando dos buracos e das poças ainda vivas da chuva da noite anterior. Ali, as árvores pareciam mais cinzentas do que verdes, e as paredes, cobertas de grafite, refletiam uma certa tristeza que ia além das cores. A cada pequeno obstáculo, uma raiz levantando o concreto, uma ladeira íngreme. Mauro sentia não apenas o cansaço físico, mas também o peso de não saber mais como oferecer esperança para a filha. Fernanda, calada e com o olhar fixo adiante, não protestava, mas sua ausência nos pequenos gestos dizia tudo. Já não buscava a mão do pai, nem sorria ao ver os cachorros correndo atrás das pombas na praça. Era como se ela estivesse longe, mesmo estando a poucos centímetros dele. Mauro tentava lembrar do tempo em que a alegria entre os dois era espontânea e cheia de movimento. Ele recordava dos almoços de domingo no quintal, das brincadeiras de pega-pega, dos gritos felizes que ecoavam na vizinhança. Tudo isso parecia tão distante, como cenas de um filme antigo rodando em sua cabeça. Cada esquina do bairro guardava um resto desses dias. Ora um vizinho que acenava com pena, ora uma risada vindo de algum portão. E tudo soava como um lembrete cruel do que não podia ser recuperado. As consultas, tipo exames e orações, já tinham se tornado parte da rotina dos dois. Mas Mauro sabia que nada daquilo trouxera respostas concretas. Os médicos falavam em paciência e em aceitar os limites, enquanto algumas pessoas mais religiosas sugeriam fé e milagres. Mas a verdade era que, conforme passavam os meses, Mauro já não sabia diferenciar fé de ilusão, esperança de decepção. O medo maior, no fundo, era prometer para Fernanda o que ele mesmo não podia mais acreditar. Mesmo assim, ali estavam, pai e filha lado a lado nas ruas largas de uma metrópole apressada, os dois convivendo com aquele silêncio pesado, como se cada metro percorrido fosse um esforço para não deixar a vida estagnar de vez. O caminho já parecia traçado para Mauro e Fernanda, quando de repente uma voz fina ecoou da entrada de um beco lateral, entre duas casas antigas cobertas de azulejo desbotado. "Oi, tio!" disse um menino, com uma naturalidade que surpreendeu Mauro. Ele virou-se e viu Lucas, magrinho, usando uma camiseta velha do Corinthians e carregando um olhar firme que destoava da pobreza aparente. Era impossível não notar que havia força nos olhos daquele garoto, como se ele já tivesse visto muito mais do que qualquer criança de 10 anos deveria. Fernanda, mesmo quieta, moveu levemente a cabeça na direção de Lucas, curiosa. E Mauro percebeu o pequeno lampejo de interesse no olhar da filha, que parecia anestesiado há tanto tempo. Lucas caminhou na direção deles, confiança estampada no rosto, parou ao lado da cadeira de rodas e ficou encarando Mauro por alguns segundos. Sem rodeios, disparou. "Se o senhor confiar, eu ajudo a moça a voltar a andar. Já fiz coisa parecida." O tom era tão seguro que, por um momento, Mauro pensou estar diante de alguém muito mais velho. A primeira reação de Mauro foi de incredulidade. "Como assim, menino?" perguntou, tentando não soar ríspido, mas não escondendo o cansaço que sentia. Ideias de charlatanismo ou brincadeira passaram pela sua cabeça, mas ao ver a postura serena de Lucas e, principalmente, o jeito como Fernanda olhava para o menino, hesitou em descartar aquilo como bobagem. Por um instante, sentiu o calor morno da curiosidade, aquele sentimento que fazia tempo não se manifestava no peito do pai. O menino não se apressou em convencer, simplesmente ficou parado, como se tivesse todo o tempo do mundo. Fernanda, pela primeira vez em muitos meses, pareceu sair do torpor. Não sorriu, mas seus olhos ganharam um pequeno brilho, aquele vislumbre de esperança que Mauro pensava perdido.
Sentiu-se dividido. O lado racional gritava por cautela, mas outra parte, mais quieta, queria acreditar que talvez existisse mesmo algo diferente naquela manhã paulistana. E assim, naquele cruzamento improvável de vidas, Mauro hesitou, não negando, mas também não aceitando, deixando a dúvida abrir um espaço que o sofrimento ocupara até então. Lucas, com seu jeito direto e despretensioso, começou a conversar, sem rodeios nem rodeios. Ele disse que já conhecia Mauro e Fernanda de vista, observando os dois em suas idas e vindas pela região de Pinheiros. Eu sempre vejo vocês passando aqui perto do bar do seu Zé, perto daquela banca de jornal. Contou, olhando para Fernanda como quem compartilha um segredo. Não parecia querer invadir a privacidade alheia, mas sim mostrar que se importava de verdade, um sentimento raro nas esquinas esquecidas daquela cidade tão grande e apressada. Mauro, acostumado a falsas promessas e pessoas se aproveitando da fragilidade dos outros, manteve o olhar desconfiado. Entretanto, havia algo no modo de Lucas falar, aquela mistura de simplicidade e firmeza, que incomodava suas certezas. Não havia palavra difícil, não havia espetáculo, só o menino ali, seguro de si, dizendo que gostava de ajudar e que já tinha visto muita coisa ruim acontecendo com gente boa como Fernanda. É que eu sei como é sentir que ninguém vê a gente de verdade, soltou Lucas, quase num sussurro, tirando por um momento a máscara de menino forte que usava diante do mundo. Enquanto isso, Fernanda sentiu algo que não sabia explicar. Direito. Fazia muito tempo que não via alguém enxergando além da cadeira de rodas, além do silêncio. O menino não fugiu do olhar dela, não fingiu que não sentia pena. Pelo contrário, parecia realmente capaz de compreender a saudade das próprias pernas, do movimento da vida antes de tudo mudar. A proposta de Lucas não soava como promessa vazia, mas como um convite para tentar, pelo menos mais uma vez, acreditar que ainda podia haver alguma surpresa boa no caminho. Mauro percebeu esse brilho diferente no rosto da filha, um detalhe quase imperceptível que o fez hesitar. Naquele instante, a presença desse menino tão jovem, mas tão seguro, mexeu com algo profundo em Fernanda. Não se tratava apenas da chance de voltar a andar. Era a oportunidade de acreditar, de novo, que a vida podia sim trazer alguma esperança em meio ao cansaço. Aquela conversa, simples e honesta na esquina de uma rua qualquer, plantou sementes que nenhum dos três ali esqueceria tão cedo. O pedido de Fernanda foi tão suave que Mauro quase não ouviu, mas o significado atravessou qualquer barreira que ele ainda tentava manter. Ela não era de insistir, não forçava situações. Mas ali, com os olhos ainda cansados, ela olhou para o pai e disse, quase sussurrando, "Podemos ir?" O som dessas palavras foi simples, mas Mauro sentiu o peso todo que havia por trás delas. Reconheceu aquele fio de esperança, frágil, que teimava em sobreviver mesmo onde parecia não haver espaço para sonhar. O coração dele deu uma batida mais forte, misturando medo, dúvida e um desejo genuíno de ver a filha sorrir outra vez, mesmo que só por um instante. Por longos segundos, o silêncio reinou entre eles. Mauro olhou de Lucas para Fernanda e de volta para o caminho onde o menino dizia saber uma saída. Lutava por dentro com tudo que já tinha vivido. Médicos que prometiam curas, preces não atendidas, o risco de se machucar ainda mais com promessas improváveis. Ainda assim, diante daquele olhar da filha, mais um pedido do que uma ordem, ele se deixou vencer, nem que fosse só por aquele resto de tarde. Quando finalmente assentiu com a cabeça, Fernanda apertou de leve o apoio da cadeira, como quem segura uma emoção nova, e seus olhos brilharam num reflexo de luz escondida. Lucas percebeu a mudança logo e sorriu. Sem dizer muito, começou a andar à frente deles, guiando Mauro e Fernanda por vielas que eles não conheciam.
Saíram das ruas principais e entraram em pequenos becos desenhados entre muros grafitados e terrenos onde mato e lixo tentavam disputar espaço. Ali, o barulho dos carros sumia devagar, dando lugar aos ruídos de passarinhos, ao som distante de uma bola batendo em uma quadra improvisada e um silêncio curioso que só existe quando estamos prestes a descobrir algo novo. A cada esquina, Lucas olhava para trás, conferindo se o pai e a filha ainda o seguiam. Não havia pressa no passo do menino. Parecia entender que aquele caminho era mais simbólico do que real. Pelas ruas menos conhecidas, eles iam tomando coragem, passo a passo, guiados não por placas ou mapas, mas por uma esperança silenciosa. Enquanto seguiam por aquelas ruas e vielas escondidas de São Paulo, o trajeto guiado por Lucas começou a assumir um significado próprio, quase como se separasse quem ainda carregava a esperança viva daqueles que, com o tempo, haviam deixado de sonhar. Mauro sentia cada solavanco da cadeira de rodas de Fernanda como um lembrete dos riscos que corria, não só físicos, mas principalmente emocionais. Cada vez que a roda travava num buraco ou quando precisavam desviar de alguma pedra, ele olhava ao redor, atento, desconfiado, sentindo na pele o medo antigo de ser enganado, de passar por mais um sofrimento por promessas vazias. Mas, apesar da tensão, Lucas parecia muito seguro. Ele caminhava à frente com uma serenidade que não combinava com sua idade, sempre lançando olhares rápidos para trás, certificando-se de que Mauro e Fernanda conseguiam acompanhá-lo. Em alguns momentos, ele parava, esperava um pouco e até ajudava a levantar a cadeira pela lateral quando uma calçada estava mais difícil. Fernanda, mesmo sem falar nada, notava o cuidado do menino e, aos poucos, foi relaxando o corpo e se deixando guiar naquela aventura inesperada. Ali, entre os barracos grafitados, becos estreitos e muros altos cobertos de plantas, uma espécie de confiança mansa começou a crescer entre os três. Mauro, mesmo tomado pela dúvida, sentia pequenas ondas de alívio toda vez que olhava para o jeito atento de Lucas. O menino não prometia nada com palavras bonitas, nem fazia grandes discursos. Sua calma e o olhar sincero transmitiam uma mensagem silenciosa de que talvez valesse a pena continuar seguindo, só para ver até onde aquilo tudo poderia levar. Com o tempo, o trajeto deixou de ser só físico, passou a ser também uma travessia interna. Mauro percebeu sem pressa que milagres nem sempre surgem em cenas dramáticas ou com grandes anúncios. Às vezes, o milagre é só seguir adiante, mesmo quando não se faz ideia do que está esperando na próxima esquina. Com cada passo, cada ruído das rodas na calçada e cada sorriso discreto de Lucas, Mauro e Fernanda iam sendo convidados, quase sem perceber, a acreditar mais uma vez que ainda havia espaço para o inesperado na vida deles. O trajeto parecia não ter fim, até que, depois de tantos becos e ruas apertadas de São Paulo, Lucas sinalizou com o queixo para um portão, enferrujado. Eles passaram por ele, e de repente o cenário mudou. Era uma trilha estreita de terra, rodeada por mato alto, árvores retorcidas e um silêncio diferente, cortado só pelo barulho dos passarinhos escondidos por entre as folhas. A cidade ficou para trás como um eco distante, e Mauro sentiu uma mistura de alívio e preocupação. O chão irregular fazia a cadeira de rodas de Fernanda pular, e cada novo galho cruzando o caminho parecia um obstáculo gigante. Mauro suava, mas não só pelo esforço físico. A tensão de confiar em alguém tão desconhecido, levar a filha para tão longe, quase o fazia voltar atrás. Só que Lucas seguia firme, passos curtos, mas decididos, nem olhando para trás, para checar se os dois hesitavam. Seu jeito calado, aquele olhar atento aos detalhes, davam um tipo de confiança que Mauro não conseguia explicar.
Fernanda sentiu o corpo se inclinar para a frente, como se puxada por uma curiosidade que não existia há anos. Era diferente de todos os passeios, de todas as terapias, de todas as promessas vazias. Lá, no meio daquele verde desordenado, ela percebeu que estava se permitindo uma esperança nova, tão inesperada quanto assustadora. A trilha parecia levar a lugar nenhum, serpenteando entre moitas e árvores grossas. Em alguns pontos, eles precisaram parar. Lucas colocava tijolos ou pedaços de madeira para a cadeira vencer os desníveis. A cada vez que Mauro ameaçava recuar, Lucas dizia baixinho, quase como um segredo: "Tá logo ali, só mais um pouquinho." Era uma frase simples, mas dita com tanta certeza que acalmava até os receios mais antigos de Mauro. Fernanda, olhando para as mãos sujas de terra e para o menino sempre em frente, entendeu de repente que precisava se arriscar. Talvez aquela trilha fosse só um teste, largar as cautelas, tentar confiar de novo. E pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu uma vontade verdadeira de apostar tudo no desconhecido, deixando para trás o medo para, quem sabe, dar espaço a um começo novo escondido no meio daquela mata. Depois de tanto seguir pela trilha de terra, desviando de raízes grossas e galhos baixos, o grupo finalmente chegou a uma clareira. Era como atravessar um portal secreto. O verde denso da mata abria espaço para uma pequena cabana feita de madeira antiga, coberta por musgo e pedaços de telha envelhecidos pelo tempo. Fernanda parou e ficou alguns segundos olhando, sentindo um arrepio bom, como se tivesse voltado àqueles momentos em que ouvia histórias de mistério da avó durante as noites chuvosas, antes de tudo mudar em sua vida. Não era lugar que aparecia em aplicativo de mapa, nem tinha placa, parecia existir só naquele instante para eles. Mauro, ainda tentando controlar a tensão, olhou em volta, tentando achar lógica naquele cenário. Mas ali, entre as árvores, o silêncio era diferente, quase pesado, como se o tempo também tivesse parado à espera deles. Lucas, sem grande cerimônia, bateu de leve na madeira da porta, que nem estava trancada. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma de mato e madeira úmida, trazendo recordações da infância de Mauro, quando visitava parentes no interior. Algo ali deixava claro que não era um lugar comum, onde as regras do dia a dia valiam. Na varanda da cabana, sentada num banco de madeira quase escondido sob as folhas, estava Dona Áurea. Mesmo sem dizer uma palavra, ela parecia conhecer Mauro, Fernanda e Lucas há muito tempo. O cabelo dela, bem prateado e preso num coque, brilhava ao sol, e seu olhar era daqueles que atravessam qualquer defesa. Dona Áurea levantou-se com tranquilidade, sem pressa, e cumprimentou Lucas como se fosse um velho conhecido. Mauro sentiu o coração bater mais forte, sem saber se era receio ou respeito. Mas, de alguma forma, aquela senhora irradiava uma paz esquisita, quase mágica. Fernanda, que sempre teve dificuldade em confiar em desconhecidos, se surpreendeu com o sentimento de serenidade que tomou conta ao olhar para Dona Áurea. Jeito da senhora, o modo como os olhos pareciam ler perguntas, antes mesmo delas serem ditas, lembrava uma avó sábia, dessas que a gente gostaria de ter por perto quando tudo parece sem solução. Ali, naquela varanda rodeada por mata, a vida parecia suspensa, como se tudo pudesse acontecer. Lucas sorriu para Mauro e Fernanda, e com um gesto simples de Dona Áurea, o grupo soube. Estavam exatamente onde deveriam estar. Dona Áurea se aproximou da cadeira de Fernanda devagar, abaixando-se ao nível dos olhos da menina e sorrindo, como quem entende mais do que revela. Estendendo as mãos, pediu em voz baixa: "Com licença, posso tocar seus joelhos, filha?" Fernanda olhou instintivamente para Mauro, buscando aquela confirmação silenciosa, já tão natural entre eles. O pai hesitou, segurando com força a alça da cadeira de rodas,
sentindo-se tomado de dúvidas, como se sua responsabilidade estivesse pesando o dobro naquele momento. Afinal, quantas vezes ele já não ouvira promessas vazias? Quantas vezes colocaram esperança nas mãos de médicos, terapeutas, orações, e tudo o que restava no fim era uma decepção lenta, mastigada aos poucos? No entanto, naquele instante, todo o ambiente à volta parecia silencioso e acolhedor. Lucas assistia à cena com uma confiança tranquila, os olhos brilhando de expectativa, e Dona Áurea, ao tocar gentilmente a perna de Fernanda, demonstrava apenas respeito e paciência, como quem tem o tempo ao seu lado. Para Mauro, era um desafio se entregar daquela forma, abrir mão do controle, permitir que uma estranha, tão diferente dos profissionais de jaleco que ele sempre esperou encontrar, tocasse sua filha sem seguir nenhum protocolo técnico, só com as próprias mãos e um olhar sereno. Fernanda, por sua vez, sentiu um calor novo nos joelhos, não daqueles que queimam, mas uma espécie de pulsar tranquilo, como se algo estivesse acordando dentro dela depois de um longo inverno. Não era exatamente fé, nem expectativa de milagre, mas um desejo simples de voltar a se sentir parte de alguma coisa maior, algo difícil de nomear, mas que sempre morou em suas lembranças das histórias antigas e das noites ao lado do pai, antes do acidente. Por um breve segundo, tudo ficou muito quieto, até mesmo os passarinhos pareceram respeitar o mistério daquele toque. O olhar trocado entre Lucas e Dona Áurea dizia muito sem precisar de palavras. Havia ali uma certeza antiga, uma conexão difícil de explicar. E talvez, pela primeira vez desde que tudo mudou, Fernanda desejou que aquele momento mágico não terminasse tão cedo. Sentiu-se aceita, incluída e, acima de tudo, cheia de vontade de acreditar no impossível, nem que fosse só por alguns minutos. Mauro, tentando disfarçar os olhos marejados, finalmente soltou um suspiro de alívio, deixando a dúvida escorregar para fora do peito, nem que fosse só por aquele instante. Dona Áurea encostou as mãos de leve nos joelhos de Fernanda, fechou os olhos e começou a balbuciar uma canção tão suave que só quem prestava muita atenção conseguia ouvir. Era como se o vento se aproveitasse daquele momento para sussurrar junto dela, balançando as folhas ao redor, e cada palavra parecia dançar no ar, misturando passado, presente e futuro. Fernanda, que já não lembrava mais da última vez que sentiu algo nas pernas, levou um susto ao perceber um arrepio bem sutil percorrendo sua pele. Não era uma dor, nem nada brusco. Era um calafrio, quase um convite, diferente de todo o toque frio e distante dos consultórios médicos que visitara. Pela cidade, Mauro olhava aquilo tudo com uma mistura de medo e esperança. Ele queria acreditar, mas ao mesmo tempo temia ser só mais um engano. Por um instante, esqueceu qualquer crise de racionalidade. Todo o cansaço acumulado dos dias em que varou filas de hospitais atrás de respostas que nunca vieram. Ali, naquele silêncio cheio de suspense, seu coração batia rápido, como se estivesse torcendo para não acordar de um sonho difícil de acontecer. Lucas, de pé ao lado da porta, mantinha um sorriso tranquilo no rosto. Ele já conhecia aquela cena. Já vira outros olhares de surpresa e descrença se transformarem em esperança, e confiava em Dona Áurea como alguém que cresceu ouvindo histórias mágicas no quintal de casa. O tempo parecia ter desacelerado. Por alguns segundos o mundo lá fora ficou distante. Só havia a cabana, o cheiro de madeira no ar e a expectativa de algo inexplicável a caminho. De repente, Fernanda murmurou em voz baixa, quase com medo de estar se enganando. "Pai, eu senti um formigamento." A frase foi simples, mas parecia uma pequena explosão de significado para Mauro. Ele segurou o choro, arregalando os olhos para a filha, querendo imediatamente confirmar, pedir que ela repetisse, mas achou melhor não interromper. O silêncio
Então, virou outra coisa, um tipo de reverência coletiva. Até Dona Áurea parou de cantarolir, abrindo um sorriso calmo, como se já soubesse daquilo tudo antes mesmo que alguém dissesse qualquer palavra. Fernanda olhou em volta, o coração batendo acelerado como nunca, já sonhando, ainda que de leve, com o impossível. Dona Áurea manteve as mãos repousadas sobre os joelhos de Fernanda por alguns instantes depois da primeira sensação de formigamento. Seus olhos, que já demonstravam uma sabedoria tranquila, agora pareciam ainda mais iluminados por algo que misturava compaixão e alegria discreta. Com a mesma leveza de antes, ela falou baixinho, como se estivesse contando um segredo só para Fernanda. O que te prende não está só nas pernas, filha. O luto, o medo, tudo ficou tão grande dentro de você que virou uma pedra no caminho. Ninguém vê, mas o corpo sente. Às vezes, o que precisamos mesmo é liberar o coração para a alma poder guiar o resto. Mauro ouviu aquilo e não conseguiu segurar um suspiro impaciente, cruzando os braços de um jeito defensivo. Ele sempre lidou com a vida buscando explicação para tudo, pesquisando, querendo números, laudos, respostas comprovadas. Ouvindo Dona Áurea, resolveu que aquilo não passava de palavras bonitas, dessas que a gente ouve em discursos prontos, que servem para tudo e, no final, não mudam nada. Lutava com a própria vontade de interromper a cena, de levar a filha embora dali antes de se decepcionar de novo. Fernanda, no entanto, ficou quieta, absorvendo cada palavra. Por dentro, ela sabia que, desde o acidente, carregava não só uma paralisia física, mas também um peso invisível, feito de saudade da vida antiga, de sustos e medos jamais contados em voz alta. Sentiu um alívio estranho por ouvir aquilo de uma desconhecida, como se Dona Áurea entendesse o que nem ela mesma tinha conseguido explicar para o pai. A cabana ficou em silêncio, só o vento e os sons da floresta do lado de fora preenchiam o espaço. Nessa pausa, Dona Áurea se endireitou e estendeu a mão para Fernanda com suavidade, convidando: "Vamos tentar dar um passo, sem medo, sem pressa, só para ver o que acontece." Lucas, parado de lado, apenas assentiu com um olhar encorajador. Mauro travou a respiração de novo, dividido entre proteger e permitir. Fernanda olhou para todos, para o pai, que ainda buscava lógica, para Lucas, que carregava fé sem palavras, e para Dona Áurea, com aquele convite sereno. Respirou fundo, sentindo a tensão entre o desejo de acreditar e o medo de tentar, e soube que não podia adiar o improvável por mais tempo. Fernanda fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu a mão firme de Dona Áurea segurando a sua. O chão de madeira rangia suave sob seus pés quando, devagar, ela se inclinou para a frente, concentrando-se na sensação estranha que agora tomava suas pernas. O medo era gigante. Tinha aquele frio na barriga, como na descida da montanha-russa. Aquela dúvida martelando: e se não conseguir? E se todo mundo estiver só querendo acreditar em algo que não existe? Mas, por outro lado, havia uma curiosidade nova, uma vontade de saber o que viria depois se ela simplesmente tentasse. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante. Mauro assistia a tudo quase sem respirar, os olhos arregalados e as mãos ainda firmes nos braços da cadeira, como se, a qualquer segundo, precisasse segurar a filha. O impulso de protegê-la era tão forte quanto a vontade de vê-la livre, fora da prisão invisível daquela cadeira, nem que fosse por um instante. Ele se pegou torcendo por um milagre, coisa que há muito dizia não fazer mais. Quando Fernanda finalmente tirou o peso da cadeira e buscou se apoiar somente nas próprias pernas, sentiu o corpo todo estremecer. Era como tentar caminhar em um chão que nunca tinha pisado. As pernas tremiam, o suor escorria pelas têmporas e o coração parecia bater mais alto do que qualquer barulho ali, naquela mata. Um passo,
depois outro, cada centímetro uma vitória. Não era perfeito nem constante, mas era movimento, e isso já era mais do que qualquer laudo de médico tinha prometido. Veio então o momento em que a força vacilou e Fernanda caiu. A queda, diferente das de antes, não foi dura nem humilhante. Dona Áurea segurou-a pelos ombros. Lucas rapidamente pôs-se ao lado e Mauro correu para ajudar, mas parou ao ver o sorriso novo no rosto da filha. Fernanda não chorava, não pedia desculpas. Apenas ria baixinho, uma risada de surpresa e orgulho. Parecia ter aterrissado numa nova versão de si mesma, alguém que não tinha mais só medo ou só tristeza, mas também coragem. O ar ficou leve, e todos sabiam, inclusive ela, que aquela queda não tinha nada de derrota. Era só o começo, o primeiro desafio à velha sentença de destino que todos pensavam ser definitiva. Apenas o início de algo que dali para frente seria diferente. Mauro não conseguiu segurar. Assim que viu Fernanda sentada no chão, ainda com um sorriso inesperado estampado no rosto, foi como se uma represa tivesse se rompido dentro dele. Ele ajoelhou-se ao lado da filha e, antes mesmo de pensar em qualquer explicação, amparou-a num abraço forte, daqueles que apertam por dentro e por fora. As lágrimas vieram grossas, misturando alegria, alívio e todo o cansaço acumulado em tantos anos de luta silenciosa. Fernanda sentiu os soluços do pai vibrando no peito, mas dessa vez não teve medo do choro dele. Parece que naquela cabana escondida em meio à Mata Atlântica, entre o cheiro de terra molhada e o canto dos passarinhos, eles finalmente encontraram aquele espaço seguro onde a esperança podia crescer de novo, mesmo que às escondidas. Para Mauro, aquele instante era suficiente para redefinir tudo. Toda a impotência, as noites em claro, as tentativas frustradas e o medo de ver a filha desistir pareciam quase distantes. O abraço com Fernanda era como um contrato silencioso. Daquele dia em diante, não importava quantas quedas viessem, quantas notícias duras eles precisassem engolir. Ele sabia que juntos jamais deixariam a esperança morrer de fome de novo. Um pouco mais afastados, na varanda da cabana, Lucas e Dona Áurea respeitavam aquela cena íntima sem demonstrar festa exagerada. Compartilharam apenas um olhar sereno, um aceno discreto, como se fossem cúmplices de um segredo antigo daqueles que não se grita para o mundo. Dona Áurea limpou as mãos na barra do vestido, sorrindo de canto, e Lucas acabou por sentar-se nos degraus, de pernas cruzadas, sentindo o ar leve de quem sabe que fez parte de algo realmente importante. Era quase como um ritual, mas sem nenhum espetáculo, sem plateia. Só o respeito genuíno de quem vê outra pessoa reparar uma rachadura. Gigante por dentro, Fernanda percebeu o clima e agradeceu com outro sorriso, sentindo-se envolta em carinho simples e verdadeiro, em aceitação e em uma vontade nova de experimentar o mundo por conta própria. Ali, com o abraço do pai e a companhia silenciosa dos dois amigos, ela soube. A restauração, quando vem, pede silêncio, não fogos de artifício. É quando o coração bate forte, quieto, e faz tudo valer a pena. Assim que Mauro conseguiu controlar um pouco o choro e enxugar as lágrimas, sentiu uma inquietação crescendo dentro dele. O alívio de ver Fernanda tão viva, sentindo as próprias pernas e rindo, era enorme. Mas junto vinha uma necessidade quase imediata de entender o que tinha acabado de acontecer ali naquela cabana. Levantou-se, ajeitou a camisa molhada de suor e, meio sem jeito, se voltou diretamente para Lucas. Aquele menino quieto que, desde o início, parecia guardar mais segredos do que deixava escapar. Aquele rapaz tão diferente dos médicos com pranchetas, mas que, de algum modo, tinha feito em poucos minutos o que anos de especialistas não conseguiram. Mauro aproximou-se, tentando juntar coragem para perguntar sem parecer desesperado.
No fundo, queria acreditar que existia alguma lógica oculta, uma explicação que pudesse contar aos amigos ou, quem sabe, aos próprios médicos do hospital público que frequentavam há tantos anos. Lucas, como é que vocês fizeram isso? Meu Deus, eu andei por tanto hospital, tanto médico, e agora de repente isso acontece assim? A voz dele soava exausta e ao mesmo tempo cheia de esperança, como quem pede por uma revelação, para poder aceitar o que viu com os próprios olhos. Lucas, sentado ainda nos degraus da varanda, sorriu de um jeito simples. Não se fez de importante, nem mudou o tom humilde que sempre carregou. Encostado no batente, explicou, olhando nos olhos de Mauro. Olha, não tem segredo não. Dona Áurea só fez o que a avó dela ensinou, lá no interior do Espírito Santo. Minha avó também tinha esse costume de enxergar o que as pessoas escondem, principalmente quando a alma sofre mais que o corpo. Não é nenhum tipo de dom mágico, nem truque de circo, não. É só um tipo de saber que a gente aprende vivendo com dor e com quem já passou por muita coisa nessa vida. Mauro ouviu aquilo com atenção. Ainda sentia vontade de debater, de procurar uma razão em livros ou artigos, mas pela primeira vez em muitos anos, deixou o racionalismo de lado por alguns minutos. O que Lucas trazia era uma resposta sincera, feita de simplicidade e humanidade. E naquele instante, mesmo sem grandeza mística, parecia ser o suficiente. O silêncio entre eles era de reconciliação com algo maior, menos sobre milagres e mais sobre entender as pessoas além do que se vê. Enquanto Mauro ainda digeria as palavras de Lucas, o próprio rapaz continuou, não de forma grandiosa, mas como quem compartilha uma memória difícil, dessas que marcam fundo. Não pensa que tudo sempre foi tranquilo para mim, não, ele confessou, olhando para o chão de terra batida junto à cabana. Quando eu era mais novo, era o diferente da escola. O pessoal fazia piada, chamava de estranho, dizia que eu parecia viver num mundo só meu. Foram muitos anos ouvindo coisas que machucam, tanto dos colegas quanto às vezes até da família. Teve época que eu achei que não ia aguentar. Os olhos de Lucas ganharam uma sombra, mas a voz, apesar de baixa, não tinha vergonha. Quem me segurou nesse tempo foi Dona Áurea. Desde pequeno ela dizia que dor escondida vira nó que trava a vida. Nunca me prometeu curar nada, mas sempre me lembrava que a gente pertence, mesmo quando acha que não. Sinto que o que ela faz é mais ajudar a gente a lembrar quem é do que apagar dor. É devolver sentido, não milagres. Fernanda ouviu tudo atenta. Pela primeira vez, deixou de mirar Lucas como alguém milagroso ou distante. Enxergou nele um igual, um companheiro na arte de sobreviver ao invisível, alguém que também já teve medo de não caber no mundo. Parecia incrível pensar que aquele menino calado e sereno já tinha passado por tanta solidão e risos maldosos, mas agora, ali na cabana, existia entre eles um fio seguro de empatia. Sentiu que o que acontecera com ela não era só sobre voltar a andar, mas sobre ser olhada de verdade por gente que sabia o que é dor que ninguém respeita. Ficou claro que Dona Áurea não fazia mágica, só devolvia espaço onde as pessoas podiam existir inteiras, até com seu lado quebrado. Mauro, ao ver o olhar de Fernanda para Lucas, entendeu mais do que qualquer explicação racional poderia dar. Estava tudo ali. A luta, a vergonha, a aposta arriscada em novas tentativas. Aquela tarde nunca mais seria esquecida, porque trouxe não só esperança, mas também pertencimento. O silêncio suave daquela cabana abrigava agora 3 sobreviventes, cada um com suas cicatrizes, mas pela primeira vez juntos, sem medo de mostrar as partes frágeis. Enquanto a conversa seguia seu ritmo tranquilo e natural, Fernanda olhou discretamente ao redor, procurando Dona Áurea, esperando encontrar aquele olhar acolhedor, mas percebeu que a senhora já não estava mais ali. Foi Lucas quem explicou, bem baixinho, como quem tem respeito pelo silêncio que ficou.
Dona Áurea costumava fazer. Assim, aparecia como um vento manso quando era chamada pela dor dos outros e ia embora quando sentia que o seu papel tinha acabado. Para ele, essa ausência nunca era despedida, mas continuidade. O legado dela seguia vivo em cada coisa simples que ele fazia pelas ruas de Vitória. Uma conversa com um morador de rua, um ouvido atento a uma mãe cansada, uma mão estendida a um vizinho sozinho. O ambiente ganhou outra textura, entre saudade e gratidão. Mais uma vez, Mauro se viu tocado pela humildade daquele menino franzino. Sentiu vontade de ajudar, de pegar Lucas pela mão, levar para alguma clínica boa, sugerir tratamento psicológico, escola, novas chances. Com o impulso de quem sempre buscou consertar o que estava quebrado, abriu a boca e fez propostas. Podemos ir juntos para o Rio, ou mesmo aqui em Vitória tenho conhecidos. Posso te apresentar, garantir estudo, trazer você para nossa casa, arrumar emprego, o que precisar. Lucas escutou com todo o respeito, mas balançou a cabeça devagar. Seu jeito calmo mostrava que, mesmo tão novo, sabia bem onde devia estar. Agradeço de coração, seu Mauro, de verdade, disse com a voz baixa, mas firme. Eu aprendi com a Dona Áurea que tem gente que só precisa escutar. Por isso, prefiro andar por aí, conversar com quem quase ninguém mais vê, dividir um pouco do que recebi. Essas ruas, esses becos, são meu lugar agora. Não é porque não quero mudar a vida, é só que minha missão é outra. Fernanda, ouvindo aquilo, sentiu um respeito novo por Lucas. Uma admiração que era diferente de pena. Era reconhecimento de alguém que silenciosamente fazia mais diferença do que muitos adultos importantes que já conhecera. Entre os três, pairou um acordo não falado. Nem todo dom quer recompensa, nem toda ajuda precisa de aplausos. E nesse pacto de cumplicidade discreta, cada um entendeu que alguns legados seguem vivos nos gestos mais simples, anônimos e bonitos. Do dia a dia. Lucas olhou para Mauro com certa surpresa quando viu o cartãozinho branco sendo oferecido, já meio amassado pelas mãos ansiosas do homem. A chuva fina que caía tornava tudo úmido, inclusive aquele pedaço de papel, que agora marcava um momento especial entre eles. Mauro esticou o braço e encostou de leve o cartão na palma do menino, como quem diz sem palavras: Ei, não some, se precisar de mim, me procura. Lucas hesitou, mas pegou com carinho, sentindo o gesto atravessar a pele e aquecer por dentro. Ninguém nunca tinha olhado para ele pensando em futuro, só em presente. Na maioria das vezes, nem isso. Lucas leu o nome e o número de Mauro. Percebeu o endereço escrito atrás. Não prometeu ligar, nem fez discurso. Só sorriu com humildade e guardou o cartão dentro da mochila surrada, onde já guardava algumas cartas da Dona Áurea, um desenho de infância e outros tesouros pequenos que davam sentido aos dias mais difíceis. Aquele cartão seria mais uma dessas lembranças que ele saberia carregar, como gente que não esquece uma porta aberta. O ato simples de Mauro, de oferecer algo mais do que conselhos ou ajuda momentânea, mexeu com o menino. Pela primeira vez, Lucas percebeu que havia pessoas prontas a cuidar dele, que viam valor na caminhada silenciosa que fazia, mesmo que pouca gente reparasse. Não era só agradecimento. Era como se o mundo ficasse um pouco menor, menos solitário, com aquele gesto. Fernanda, de lado, viu a cena e sentiu que todos ali tinham mudado de alguma forma. Era estranho, mas nenhuma promessa declarada pesava na relação. O que unia aqueles três era respeito, companheirismo e a certeza de que cada um podia ir atrás dos próprios caminhos, sabendo que não andava mais tão sozinho. Não havia pressão ou dívida, só liberdade e consideração. Lucas pensou na Dona Áurea, talvez caminhando em outra cidade, ajudando mais alguém, e entendeu. Não era obrigado a pedir nada, mas, se algum dia precisasse,
agora já sabia gente para contar. Carregaria com ele não só o papelzinho molhado, mas um sentimento novo de pertencimento e reconhecimento. E assim, no canto calmo da cabana, cada gentileza parecia criar um fio invisível entre eles e o mundo, abrindo espaço para um futuro cheio de possibilidades. O céu já estava escurecendo enquanto a conversa diminuía de ritmo dentro da cabana. Um silêncio tranquilo tomou conta do ambiente, só cortado pelo barulho suave dos galhos balançando lá fora. Fernanda, sentindo o corpo mais leve e o coração renovado, se aproximou de Lucas devagar, quase tímida. Os dois se olharam por alguns instantes, compartilhando a simpatia de quem entende a dor do outro, sem precisar de muitas palavras. Naquele instante, Fernanda não pensou em milagres, médicos ou superações espetaculares. Pensou apenas nas pequenas coisas, a escuta atenta, o toque humano, a gentileza. Então, num impulso que era natural e cheio de gratidão, ela envolveu Lucas num abraço forte, espontâneo, do jeito que só quem já precisou muito de um entende. Ele pareceu surpreso, mas logo relaxou os ombros, permitindo que aquele gesto simples falasse tudo o que ambos sentiam. Os braços de Fernanda apertados ao redor de Lucas selaram ali uma aliança rara, dessas que surgem em momentos bem específicos, quando alguém atravessa a vida do outro como um ponto de luz inesperado. Para Fernanda, o abraço era mais que agradecimento. Era assumir para si mesma que dali em diante, mesmo diante de dificuldades, não faltaria esperança. Lucas tinha mostrado com simplicidade um novo jeito de confiar na vida. Para o menino, acostumado a dar apoio sem receber quase nada, a sensação era de ter seu próprio valor reconhecido. Talvez nunca tivesse sentido, desde a morte da avó, esse calor de ser lembrado e amado sem cobrar nada em troca. O sorriso pequeno, mas verdadeiro que ele abriu, era de quem finalmente sente que já não caminha mais tão sozinho. Mauro assistiu à cena com o peito apertado, misturado entre orgulho e uma pontinha de nostalgia. Numa noite como aquela, tudo parecia ter um sentido especial. Lá fora, as primeiras estrelas apareciam no céu capixaba, sinalizando o fim de um ciclo. Dentro da cabana, cada um deles carregava agora algo novo. A certeza de que mesmo nas noites mais escuras e silenciosas, quando o impossível se revela, existe redenção nos gestos pequenos e há sempre espaço para renascer. Passados poucos dias daquela noite na cabana, Fernanda sentiu que nada seria igual. O primeiro impulso foi descansar, recolher-se por algumas horas a mais na casa apertada que dividia com Mauro. Mas não demorou para que a notícia da mudança em sua vida se espalhasse entre vizinhos, conhecidos e até professores. Na manhã de segunda-feira, ela acordou cedo, sentindo as pernas vacilarem um pouco, não por dor, mas pelo medo de não corresponder à própria esperança. Mesmo assim, resolveu encarar o desafio mais difícil: atravessar o pátio da Escola Municipal Presidente Costa e Silva, bem no coração de Vitória. Quando chegou ali, o movimento era o de sempre. Alunos jogando futebol perto da entrada lateral, professores organizando papéis, inspetores conversando distraidamente. Mas no instante em que Fernanda cruzou o portão, caminhando com passadas curtas e tropeços leves, como se ainda redescobrisse o chão, o movimento foi parando aos poucos. Uns cochicharam entre si, outros a olharam em silêncio. Ninguém havia imaginado que aquela menina, que até a semana anterior assistia às aulas numa cadeira de rodas, pudesse um dia voltar a andar sozinha. Sua simples presença de pé entre os colegas virou quase uma procissão. Crianças ficaram boquiabertas. Adultos esfregaram os olhos como para tirar dúvidas da realidade. O diretor, Sr. Mateus, olhou por cima dos óculos. Demorou alguns segundos e depois abriu um sorriso,
desses que misturam alívio e alegria. Algumas professoras foram ao encontro de Fernanda, perguntando se podia falar sobre o que tinha acontecido. As crianças mais novas a rodearam, felizes, tocando de leve em seu braço como para garantir que não era truque. Ela se sentiu meio desconfortável com tanta atenção, preferindo se manter discreta. Foi questionada na porta da sala e, sem conseguir evitar o rubor, repetiu baixinho: "Só tenho a agradecer a um menino que acreditou em mim." Nada além disso. Não quis detalhar. Não cedeu à curiosidade dos repórteres que apareceram na escola no fim da tarde, nem dos vizinhos que tentaram arrancar uma resposta. No fundo, Fernanda sentia que havia algo maior protegendo seu silêncio. Sabia que nenhuma explicação técnica atiçaria mais esperança do que aquele simples agradecimento. Do tipo que só quem já perdeu algo importante consegue entender de verdade. Numa manhã dessas, em que o sol já ilumina as calçadas de Vila Velha, Lucas caminhava devagar pelas ruas do bairro Dom João Batista. O movimento era o de sempre: vendedores abrindo as portas, crianças indo para a escola, buzinas aqui e ali. Só que naquele dia, a atenção de Lucas se prendeu num garoto sentado no degrau da padaria da esquina. Ele devia ter uns 7 ou 8 anos, tênis furado, olhar baixo e silêncio pesado como pedra. Não chorava nem chamava ninguém. Só olhava o chão, mastigando um segredo que ninguém via. Lucas não chegou fazendo perguntas, nem falando de esperança ou soluções. Sentou ao lado, deixou a mochila repousar, tirou um pedaço de pão que tinha guardado e partilhou metade sem muita cerimônia. "Quer?" Bastou isso para o menino aceitar, meio desconfiado. Os dois ficaram ali, mastigando juntos, olhando o vai e vem das pessoas. Lucas, lembrando dos conselhos de Dona Áurea, sabia que o segredo para ajudar era aprender antes a ficar ali, de verdade, inteiro, sem tentar adivinhar o que faltava no outro. Depois de um tempo, o garoto arriscou um olhar de lado, curioso com aquele rapaz que não parecia querer nada em troca. Lucas então começou a cantar baixinho, quase só para si, uma melodia que herdara da avó. Era uma música calma, velha, conhecida das tardes de chuva, feita mais para acalmar do que para brilhar. Aos poucos o menino relaxou. Não houve conversa difícil, nem perguntas diretas. Lucas sabia que cada um tem seu próprio tempo para contar sobre as dores que carrega escondidas. O silêncio entre os dois não virou agonia, virou refúgio. O menino, sentindo-se à vontade como não se sentia há meses, encostou a cabeça no braço, respirou fundo e deixou pela primeira vez o segredo não doer tanto. A diferença ali era que Lucas não sumiria ao ouvir alguma confissão difícil. Só ficaria firme ao lado, mostrando que presença, simples, calma e verdadeira, podia ser o que mais curava no fim das contas. Foi assim que Lucas continuou o legado de Dona Áurea. Sem prometer que tudo ia melhorar de uma hora para outra, ficou ali, mostrando ao menino que ser visto e ter companhia, mesmo em silêncio, já era um começo seguro para qualquer esperança brotar. Aquela manhã em Vila Velha, silenciosa e cheia de rotina, guardava uma verdade maior que escapava do olhar apressado de quem só via a paisagem. O que aconteceu entre Lucas e o menino da padaria era como uma faísca discreta, difícil de ver, mas que mudava tudo devagar. Não foi só o garoto de tênis furado que sentiu alívio. Do outro lado da cidade, numa casa cheia de lembranças e quadros antigos, Mauro preparava o café enquanto escutava os passos firmes e leves da filha. Fernanda andava agora sozinha pelo corredor, já não temendo tanto o futuro, colecionando pequenas vitórias diárias, do tipo que a maioria julga banal, mas que para ela era motivo de festa quieta. Mauro, antes homem prático e cheio de receios, levava consigo uma paciência nova. Dedicava-se a ouvir mais, corrigir menos e a confiar que o tempo de cada um é diferente. Via a filha como alguém inteira, não mais marcada pelo que faltou,
mas pelo que foi capaz de construir com gente ao lado. Às vezes, ele pegava o cartão antigo de Lucas, ainda guardado num canto da carteira, e pensava em como pessoas tão diferentes puderam se unir zelosamente por causa de instantes tão improváveis. Fernanda, ao sair para a escola, sabia que algo tinha mudado entre ela e o pai. As conversas ficaram mais próximas, os silêncios mais confortáveis. A lembrança de Dona Áurea, mesmo distante, pairava sobre os dois, feito promessa de que gentileza e companhia sincera têm poder maior do que qualquer remédio. Todos aprendiam, aos poucos, que curar não era apagar a dor nem fingir que ela não existiu. O segredo estava em caminhar junto, aceitar sentimentos, esperar pelo tempo do outro. Lucas, naquele vai e vem de histórias nas ruas da cidade, sabia que nem todos os dias trariam respostas, e nem sempre o mundo entenderia sua escolha silenciosa. Mas carregava no peito a certeza de que escutar já era milagre suficiente. Seu trabalho era continuar por ali, abrindo espaço para quem precisava, sem exigir nada além da verdade e do tempo de cada um. Assim, a rede invisível formada entre Mauro, Fernanda, Lucas e a lembrança de Dona Áurea foi ficando mais forte. Unidos não pelo extraordinário, mas pela coragem de enxergar esperança onde quase ninguém apostava, descobriram juntos que basta alguém disposto a ouvir para que ali o improvável aconteça e o milagre se revele.